Boa noite, gente. Oi. Oi, Edgar. Boa noite. Vamos ver como que adiciona o nome. Nossa live de relacionamento com os pais. Relacionamento pais e filhos. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui. Como é que faz para fixar? Ai, fixei. Fixei o nome. Cadê a Dani? A Dani tá atrasada. Tudo bem, gente? Então, nós vamos começar a live sobre relacionamento de pais e filhos. Eu tô esperando as meninas entrarem aqui, só um instantinho, que elas já entram. Solicitem para participar, gente. Vamos ver se alguém pediu. Tô achando pra... Só um pouquinho. Aqui. Alguém tá pedindo. Isso. Luciana aceitou. Vamos ver. Oiê! Oi, Luciana, tudo bem? A Luciana é nossa convidada especial para dar o depoimento dela também sobre o atendimento que a gente fez. E agora vamos esperar a Dani. Cadê a Dani? A Dani entrar. Quer se apresentar? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Luciana. Também sou terapeuta, mas terapeuta energética, né? Não de MPC. E a Milena escreveu que a Dani não está conseguindo entrar, mas já está resolvendo. E também sou aqui, né, paciente do MPC, já passei por várias sessões aqui, de vários temas diferentes, né? Então, vim contar um pouquinho sobre essa experiência aqui junto com as meninas. Que bom, bem-vinda. Bem-vinda, Luciana. E o som tá bom? Como é que tá para vocês, gente? Estão me ouvindo bem? Tá dando uma picotadinha de leve, assim, para mim. Deve ser a internet. Então tá, tudo bem. Então, vou começar aqui, né, já que a Dani tá com... Deixa eu ver a Dani acho que chegou. Deixa eu ver se eu consigo... Já pedi. Isso. A Dani chegou. Logo vai aparecer aí para vocês. Então, oi, Dani. Conseguiu? Ufa, cheguei, gente. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo bem. Deixa eu ver se eu aumento o volume aqui para vocês. Isso, estava um pouco baixo. Estão ouvindo melhor agora? Uhum. Tá ótimo, então. Então, como eu estava falando, essa live sobre relacionamento de pais e filhos, né? Eu sou a Lia Peretiato, terapeuta MPC, né? E tive alguns casos já, vários atendimentos em relação dessas questões de pais e filhos, né? E relações, né? Relacionamentos. Na verdade, né? A maior parte das questões, dos conflitos, acabam tendo uma origem emocional lá de trás. E muitas vezes vem da infância, dessa relação de pais e filhos, né? Muitos dos conflitos, dos traumas, dos sintomas que as pessoas desenvolvem, vêm lá de trás, dessas relações, né? Então, a gente
queria trazer um pouquinho para vocês aqui. Claro que o tema é muito amplo, então a gente não vai falar sobre tudo, né? Só uma pequena parte, só um lado dessas relações, e a gente não vai falar sobre tudo, que é bem amplo mesmo, né? É bem gigante. Então, não sei se a Dani quer se apresentar, Dani, primeiro. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Daniele, faço parte também do grupo Terapeutas Autocure, né, do Procure Cicatrizes. E estamos aqui para poder falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da nossa experiência e quem sabe você aí não se identifica, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, né? Nossa, a minha infância foi perfeita, eu não tenho traumas, eu não tenho, não trago muitas coisas, não. E passa até despercebido, né? E aí quando a gente vai avaliar direitinho, a gente encontra, né? Então, assim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. A gente sempre encontra alguma coisa, né? É muito difícil não ter nada, ser tudo perfeito. Quando alguém fala, tá, não tem nada, tá tudo perfeito, foi ótimo. Aí tem coisa, é só dar uma cutucadinha que sempre sai alguma coisa, né? E o porquê será, né? Porque os pais são os grandes moldes dos filhos, eles vão moldar os filhos, né? Tudo começa ali. Tudo começa dessas relações, né? Tudo que a criança, o adulto, né, vai desenvolver mais para frente, tudo que aprende vem dessas relações com os pais, né? Claro que pode ter coisas já de trás, transgeracionais, que a gente não vai falar disso hoje, né? Porque nosso tema é o relacionamento dos pais e os filhos, né? Mas tem sempre alguma coisa, mas a questão também é que aquilo que a gente faz não é só ter os filhos, né? A gente está aqui para educá-los, para criá-los para a vida, né? E os filhos acreditam em tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Por mais que pareçam que não, mas qualquer coisa que a gente fala, ele vai carregar aquilo como uma verdade absoluta para a vida. Pode ser que lá para frente ele entenda que é um pouco diferente daquilo, às vezes os pais não se expressaram tão bem como eles realmente queriam, mas pelo menos da primeira infância até, né, entender que a diferença da realidade vai carregar aquilo para o resto da vida, né? Pode carregar alguns recursos, né? Oi? Eles ouvem e observam, né? Exatamente, não é só o que os pais dizem, o que os pais fazem também, né? Muito mais o que fazem também, né? E às vezes a gente acha que as crianças não estão prestando atenção, né? É incrível como a gente acha que as crianças não prestam atenção em nada, né? Não, nem estava ouvindo, não. Nossa, a gente brigava aqui, nosso relacionamento, mas a criança estava lá no quarto, lá, nem estava ouvindo nada, não estava nem prestando atenção. Mas os filhos convivem ali com o ambiente e sentem o ambiente também. Ainda mais crianças, que são completamente esponjas, elas sentem demais, são muito mais sensitivas do que os adultos, né? Em relação a isso, a sentir o ambiente. Como que está a carga do ambiente, se está boa, se está leve, se está tranquila, ou se está pesada, né? Então, quando tem dificuldades no relacionamento dos pais, os filhos com certeza vão sentir. E vão dar os sinais, né, gente? Sempre dão os sinais. Aí alguma questão, uma gripe que não passa nunca, febres, né? Sempre tem alguma coisa, um problema no estômago, problema na pele, né? Uma alergia, alguma coisa, sempre tem. Rinite, sinusite, né? Que é bem comum até, né? Então, sempre acaba dando um sinalzinho aí. E até um comportamento, né? Um comportamento Exatamente. mais ativo, mais bagunceiro, assim, vamos dizer. Ou então muito quieto, né? Internaliza aquilo e guarda aquilo, né? Aqueles comportamentos agressivos também, né? Às vezes chega até ao ponto de ter um comportamento bem mais agressivo. O que tá na moda agora, todo mundo fala, transtorno do opositor, ou é o TOD, alguma coisa assim. Mas não para prestar atenção onde que tá realmente a questão. Acha que o problema é na criança. A criança nasceu assim, né? Do nada. Ela simplesmente resolveu ser opositora em casa, simplesmente resolveu se opor a alguma coisa, né? E não para olhar para si mesmo. O que realmente está acontecendo nessa família, né? Eu vejo muito, muito isso ultimamente, que
como se a criança só resolvesse fazer birra e ponto. Do nada, só se revolta, um rebelde sem causa, né? Acontece muito isso. E já aconteceu, né? Na nossa vida também, com certeza. Em algum momento pode ser que tenha sido chamado de rebelde, ou ela é muito quietinha. Nossa, a criança é quietinha demais. Ela é, como que era a tímida, né? Tímida, sempre a criança tímida. Não tinha motivo nenhum para ser, ela simplesmente decidiu ser Eu fui tímida. essa criança. Eu fui essa criança. Aí na adolescência eu virei a rebelde sem causa. Isso tudo aí. Sempre tem um porquê, né, gente? Sempre tem um Uhum. porquê. Tem que olhar realmente para a nossa infância, para as nossas feridas, para as coisas que aconteceram lá atrás. Sempre tem um porquê, né? Aconteceu tudo isso. Mas é difícil a gente encontrar esse porquê sozinho, né? É bem difícil. Aí é que entra a gente, nós terapeutas, para ajudar vocês a encontrar o porquê e resolver essas questões lá de trás, né? Mas a gente pode falar. Eu queria contar aqui um pouquinho só, porque a Lia começou a falar nesse assunto. Eu tive uma experiência. Hoje meu filho tem 12 anos, mas aos 2 aninhos ele já começou assim um comportamento bem ativo, né? Essa criança que não para, que a gente chama de hiperativo, né? Então, assim, o que aconteceu um pouquinho na história dele para vocês entenderem. Com 1 ano e 4 meses, eu deixei ele com a minha sogra, tirei ele do peito, né? Tava ali ainda amamentando, tirei a força e fui trabalhar. Ou seja, eu tirei duas coisas do meu filho, a minha presença e o leite. As duas nutrições que ele precisava naquele momento, né? Porque a criança ali ainda está conectada com a mãe, né? Então, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, ele chegou a verbalizar. Nem muitas crianças vão dar esses sinais tão visíveis para a gente, né? Mas o meu filho, ele chegou a verbalizar, né? Ele estava vendo um filme na avó dele, chamado Rio, né? Onde tinha uma ararinha azul ali, e ele verbalizou, né? Eu estou sem papai e mamãe igual a ararinha azul. E naquele momento ninguém tinha entendimento e vamos levando a vida, né? E com 2 anos eu vi esses sinais e me preocupou, né? E eu saí então do trabalho e para ficar com ele em casa e fiquei com ele em casa tô até hoje, né? Que eu trabalho em casa, atendo online, gente. Então assim, o que isso causou? Depois de 2 anos ele começou essa hiperatividade. E é como se ele falasse assim: mamãe, eu estou muito ativo para você não me esquecer mais, né? Então, assim, e aquela criança fica buscando preencher aquele vazio porque ela não consegue entender que aquilo já passou. Que aquela mãe está ali agora presente para ele, o papai também está presente, enfim. Aquela criança ficou ali registrada ainda naquele momento. E aí ela vai levando isso adiante, né? E pode até, por exemplo, na vida adulta, ficar pedindo isso para o parceiro, né? Esse cuidado, essa atenção, colocando em comida essa falta, colocando em vícios essa falta. Então, assim, como a Lia falou, é bem amplo, gente, né? E eu me lembro que ele ficava assim doentinho também. Então, assim, uma forma de chamar a atenção essa criança, mamãe e papai me vejam, me olhem, porque assim, quando eu acho que explicado para a criança, né, que a gente vai trabalhar, mas a criança não entende, entende. Porque se você explicar para ela que aquilo também faz parte da sua vida, que você não é só mãe, que você também tem, né, uma carreira, um trabalho, né, fica mais fácil para ela, né? Porque imagina, vamos aqui pensar como uma criança. Estão tirando tudo de mim, né? Estão tirando a minha mãe, estão tirando. O que é isso que está tirando a minha mãe de perto de mim? Será que a minha mãe volta? Será que o meu pai volta? Né? Ela ali não entende que vai ter esse retorno, né? Então aquela criança ela vai carregando essas faltas, né? E dentre outras vai aprendendo
as crianças, né, em alguns comportamentos nossos. Eu estava conversando com as meninas também, que eu era aquela mãe muito possessiva, que não deixava sair né, de perto da minha vista. E o muito cuidado, muito, né, também é prejudicial. O largar é prejudicial, as duas pontas é prejudicial, né? Tem que haver um equilíbrio aí. Então, para essa criança que faltou e também, aí depois você vê, a minha atitude foi preencher aquele vazio que eu deixei. E estava sufocante, né? Hoje ele fala para mim, ufa, né? Você me deixa respirar, mamãe. Por quê? Graças a Deus, porque senão ia ser um adolescente, um adulto com muito mais a se tratar, não é mesmo? Porque assim, a gente, quanto pais, a gente também tem as nossas falhas, né? A gente sabe que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que a gente sabe. Hoje, graças ao MPC que me abriu assim os olhos, eu consigo ser um pouco mais, ter mais compreensão, né, de como agir, de como fazer, né, e tá equilibrando, não dar demais e nem deixar faltar, né. Exatamente, né, Dani? Inclusive, você estava falando sobre o trabalho, né? Eu achei ele interessante porque na hora eu já lembrei de um vídeo que eu vi hoje em relação o pai vai trabalhar, né? Aí a filha pergunta, mas por que, papai, você precisa trabalhar? Por que você tem que sair? Por que você tem que ficar saindo para trabalhar, né? Tipo, fica aqui comigo, né? Aí ele fala, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar as contas. Eu preciso comprar a sua comida, pagar seus brinquedos, eu preciso pagar a sua escola, eu preciso... Já joga na criança, né? A culpa é sua, eu trabalho por culpa sua. O que essa criança vai entender? Poxa, eu que estou afastando meu pai, eu sou a culpada, eu gasto demais, né? Eu gasto demais, então é melhor eu ir mal na escola, porque aí ele não precisa pagar a minha escola, né? Aí assim, eles vão me tirar da escola, então ele não precisa pagar a minha escola. Ou então é melhor eu parar de comer, porque aí meu pai vai ficar mais tempo comigo em casa, né? Olha só como que pode funcionar a cabeça de uma criança. Então eu vou parar de comer, eu vou diminuir a comida aqui porque para meu pai ficar mais tempo comigo em casa, para ele não precisar trabalhar tanto. Ou então eu vou parar de brincar, porque aí eu fico quietinha no meu canto, aí eu não preciso de brinquedos novos, né? Ou então essa criança vai aprender o quê? A vida é trabalhar. Você precisa trabalhar só para pagar conta. Pagar boletos. Para pagar boleto. Você não tem nada de bom ali vinda do trabalho. O que essa criança vai aprender lá? Ah, vai colocar isso na cabeça, o trabalho só serve para pagar conta, né? E não traz nada de bom para mim, nada de reconfortante. E não é verdade, porque ele acaba usando aquilo como uma desculpa né, porque ele não sabe explicar, porque ele não tem mais tempo para ficar em casa com o filho, que já é só um exemplo, né? Não tem mais tempo para ficar com o filho. E o que acontece que faz na cabeça dessa criança, né? Porque, na verdade, o trabalho não serve só para isso. O trabalho é para a gente se realizar também, para tirar um tempo, né? Para ver outras pessoas, para conviver com outras pessoas, para ajudar as outras pessoas, né? Principalmente o nosso trabalho, né, meninas? Para ajudar de qualquer forma, não importa o trabalho que ter, você vai estar ajudando alguém de alguma forma ou de outra. Mas você vai estar convivendo, vai ter trocas, tem trocas no trabalho, e se autorrealizando também. Então, olha só, não é verdade aquilo que ele falou, mas ele pode instaurar uma crença aí nessa criança de que, e eu acho que todo mundo já deve ter falado alguma coisa do tipo, né, para uma criança, eu acho que é difícil, eu com certeza já falei, preciso trabalhar para pagar as contas, né? Aqui em casa assim, rolou muitas vezes isso, mas é difícil a gente não acabar falando isso, mas olha as crenças que a gente pode estar colocando na criança, né? Meu trabalho não pode me satisfazer, porque o trabalho é só para pagar a conta. Eu nem consigo ganhar mais do que as contas que eu tenho, porque ele só serve para pagar as contas, e não para ter realização, né? Da onde que vem as crenças, da onde que vem essa dificuldade de trabalhar, de se realizar no trabalho? Pode vir de uma coisa assim, da infância. Então, é importante a gente olhar lá para trás o que foi dito, uma coisa tão boba, tão simples, uma conversa, mas que marcou uma criança, que pode ter marcado aquela criança, né?
Por que eu não consigo me dar bem no meu trabalho? Por que eu não consigo ter sucesso, né? Por que eu não consigo superar? Ou por que eu tenho que ir todo dia para o trabalho como se estivesse indo para a forca, né? Muitas vezes é assim, muita gente acaba fazendo isso. Porque ele só serve para pagar as contas, para mais nada. Para mais nada. Foi isso que eu Não é aprendi lá. prazeroso, não pode ser prazeroso, né? O trabalho não é prazeroso, o trabalho é como se fosse uma coisa que eu sou obrigada a ir só para pagar as contas. Então não pode ter prazer daí. O que eu estou linkando, vocês conseguem entender esse link do que o pai usou como desculpa para a filha e a filha entendeu que era uma coisa ruim porque ela não tinha o pai dela presente, porque o pai dela tinha que sempre estar trabalhando. Então isso não era bom. Então o trabalho não era bom. O trabalho já não era bom. Ainda mais com essa resposta do pai, né? Que o trabalho só servia para pagar as contas, né? Além disso, a culpa é minha, do meu pai não estar aqui, porque eu estou gastando, né? Eu estou fazendo ele gastar mais, então ele pode gerar várias coisas aí, várias coisas. Crianças que diminuem a comida, que param de comer também. Olhar para isso, ver se não tem nada em volta disso aí. E os adultos aí que têm problemas com o trabalho depois, que o trabalho não realiza, não satisfaz, pode vir de uma coisa parecida, não exatamente a mesma coisa, mas uma coisa parecida que aconteceu lá na infância. Então a gente tem que prestar muita atenção mesmo no que a gente fala, no que a gente está passando para os nossos filhos, né? Eu até vou contar uma historinha aqui que eu ainda não contei. Não é uma historinha, né? O meu filho falou, eu ouvindo, né? Eu estava lavando louça e ouvi ele conversando com a prima dele. Sobre o que era... jogo. Eles estavam jogando no videogame, né? Aí ele tava falando pra ela, eu passei de fase, não sei o que lá, no celular. Ela tava na casa dela e ele tava aqui. Mas eu ouvindo os dois falando, né? Aí ele falou assim, eu passei de fase, essa fase, aí ela também tava no jogo, falou assim, mas eu não consigo passar. É impossível passar, não dá pra passar essa fase. Daí ele falou assim, não, é fácil, é só você fazer isso, isso. E ela, não, eu não consigo, é impossível passar essa fase. É impossível. Ele falou assim pra ela, não, se você acreditar que é impossível, vai ser impossível. Você tem que acreditar que você consegue, que você é capaz de passar. Aí você vai conseguir passar. Eu fiquei pensando, nossa. Que terapeuta! Tem 8 anos, gente. 8 anos. Eu falei assim, nossa, que orgulho, né? Que bom que eu tô conseguindo ensinar isso pra ele, né? Ao longo do tempo, né? Eu venho conversando essas coisas com ele, porque para ele tudo era muito difícil, né? Ele já vinha carregar algum peso, assim, é impossível fazer, eu não consigo fazer isso. Então eu já venho trabalhando isso com ele faz algum tempo. Mas ouvir ele falar tão espontaneamente, assim, para a prima dele, uma coisa tão... Para ele absorveu mesmo. Aquilo foi incrível para mim ouvir isso, né? A importância dele entender que o pensamento tem poder, sim. E o que ele acredita tem poder também. E quantas pessoas não se acham capazes, né? Porque acreditaram que não eram capazes de fazer alguma coisa. E não conseguem fazer porque não se acham capazes. Se eu não sou capaz, eu não vou nem tentar, não é? Se eu não sou capaz, eu não vou nem tentar fazer. E isso muitas vezes vem, de novo, lá da infância. De coisas que ouviram, né? Ou os pais não confiavam que fizesse alguma coisa. Deixa aqui que eu faço, que você não consegue fazer. Não, nem adianta tentar, você não consegue, né? Vai lá e faz, porque é muito mais fácil. Claro que é muito mais fácil fazer do que ensinar, né, gente? Todo mundo aqui concorda que é muito, principalmente para os filhos. Porque na primeira vez que só, eu não consigo. Tá bom, deixa que eu faço aí. Deixa que eu faço. Super cuidado mesmo, né, Via? De querer fazer tudo para esse filho. Era o caminho que eu estava andando, né? Querer fazer tudo. Então a criança ali começa a ficar com as asas, né, encolhida, não voa, né? E aí vai se refletir lá no adulto, né? Ou às vezes até mesmo na infância ainda, com a sua sobrinha, né? Eu não vou conseguir. Não por esse motivo, mas assim... E ela tem muito disso. Super proteção, um super cuidado, né? Que acaba... Na casa dela é bem assim mesmo, tem muita super proteção ali, tudo, até a água. Ela tem mais verdade que ele, tem um poucos meses de diferença, mas até a água eles pegam para ela, porque não deixam ela
tentar. E é muito mais fácil para ela, que peguem para ela, que sirvam ela, né? Então, para ela já entra naquela, não, não consigo, não consigo. Aqui em casa ela faz tudo só. Acontecia isso comigo. A minha avó era super protetora. Eu já contei essa história pra Lia também. Mas acontecia muito. Colocar comida, tem que colocar no prato. E aí tinha dia que eu ficava tipo, não tô afim de comer. Ela dava, quer que a vovó dá na sua boca? 9 anos, 10 anos, minha avó dando comida na minha boca. Entende? Então, tipo, hoje eu vi o quanto eu me tornei estacionada por conta disso. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu não faço isso, mas nem que me paguem. Entende? Tipo, logicamente que ela precisa de mim para várias coisas, mas eu vou soltando aos poucos. Eu falo, não, peraí, eu quero que ela passe por tudo que eu passei. Me ferrei para aprender a lavar roupa, para aprender a ser independente, para criar coragem para a vida. E não é isso que eu queria. Então eu já. Só que assim, nem sempre você entende de onde o conflito vem, né? Às vezes você fica, não, não foi disso. Eu sempre entendia que foi dessa super proteção. Então eu faço ao contrário com ela, eu falo, não. Ela, tanto que assim, não pode andar descalça, tem que andar de chinelo. Deixa a menina andar descalça, gente, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas não pode ir pra tal coisa. Não. Se ela subir na árvore, ela vai cair. Se ela cair, a gente levanta, vai ver se quebrou, se tá tudo certo, se tá tudo ok. Eu consegui mudar, porque faltavam me colocar dentro de uma bolha, assim, pra não bater em nada, pra não esbarrar em nada. Então eu consegui soltando para não ter esse mesmo problema, porque eu passei por toda a dificuldade na vida adulta. Foi bem complicado. Fora os medos que isso gera, né? Muito medo, muito medo. Medo de tudo. Eu até hoje, assim, eu ainda tenho muito medo, mas eu sei que isso pode me limitar. Então eu tento trabalhar esses medos. Opa, medo do quê? Medo por quê? Não posso. E mesmo assim, ela convive muito com meu pai. E meu pai é da mesma criação que minha avó. Minha avó criou ele também dessa forma. Então, ele limita ela. E eu falo, não, filha, você tem que confiar. Não, vamos lá, eu deixo, não sei o quê. Vamos, a mamãe te ajuda. Mas incentivar que ela faça. Porque aí tem algumas coisas que ela tem medo. A minha priminha dela, escalava a árvore, as coisas assim. Ela, nossa, Lívia, você vai cair. Ai, meu Deus, não vou subir. Aí ela subia metade, pulava, não ia mais. Aí eu incentivava, não, vai lá, olha lá, a Lívia tem coragem, vai você também. Porque meu pai trava algumas coisas, então ela tem medo. Mas a gente vai, né, trabalhando, porque eu sei que o processo aí na vida adulta é complicado. É bem complicado. A Milena falou que me lembro que quando meus pais se separaram, logo depois meu pai se mudou de cidade e disse que nunca mais viria para minha cidade. E eu entendi que meu pai ia morrer para mim. Conflito por anos. Olha só. Exatamente. Você vê como cada palavrinha, às vezes, ele nem se lembra, às vezes ele falou sem pensar, sem realmente, né? Mas o que gera isso? Que tipo de conflito isso pode gerar numa criança, né? Num adolescente? Meu pai morreu, pronto, acabou, né? É como se tivesse morrido para ela, né? Porque não vou ver nunca mais, então o cérebro entende como uma morte, uma separação. Pode gerar vários problemas de pele, né? Problemas de rinite, sinusite, asma. Eu acho que até a Milena tem isso, inclusive, né? Desvalorizações, né? Teve isso, né? Já foi. MPC já foi, né, Milena? Desvalorizações, né, dores na coluna, nas pernas, em qualquer lugar, né, às vezes até a parte do abraçar, né, eu tô sem abraçar meus pais, né, meu pai e minha mãe, então essa parte também, vários conflitos, fora os realmente emocionais, a gente tava falando aqui de sintomas físicos, emocionais então nem se fala, né, tudo que pode gerar. Não tem como eu descrever todos aqui, porque é muita coisa mesmo, isso é bem amplo, né? Mas, às vezes, uma palavrinha tão pequena, tão boba, que os pais, acho, só soltam, assim, sem pensar, pode gerar um conflito aí para a criança pro resto da vida, né? E o adulto virar esse adulto com essa criança ferida, né? Às vezes tem uma dificuldade muito grande para ir para a vida por causa disso também. Aí a Juliana Pinheiro falou: Lia sempre nos fazendo refletir e ampliar a consciência. Obrigada, Ju, obrigada.
Meninas aí também, sensacional. Deixa eu ver. Mais alguém tem alguma pergunta? Tinha asma e bronquite, curada com a terapia. Ó, parabéns, Mi, parabéns. E mais algum comentário, meninas? Senão a gente parte para a Lu contar um pouquinho como é que foi para ela isso. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Então, eu queria só lembrar aqui que a percepção dessa criança, né, eu não sei se eu já falei isso, mas é entender que para a criança é de uma forma, né? É como a Milena falou aí, eu pensei que ele, né, tinha morrido, porque separou e não ia voltar, e para mim foi como uma morte. Então, como que essa criança, ela tá ali lendo naquele momento, né, que ela está vivendo aquele conflito? O que ela está percebendo? Porque muitas das vezes nós adultos vamos, aí eu volto lá no início, né, que eu falei, nós adultos vamos falar, não, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, mas é a percepção daquela criança, né, que foi ali registrada enquanto ela era criança e ela não entendia, né, o que estava na real acontecendo e de repente até acontece sim, né, o abandono real, né, de uma mãe deixar o seu filho, né, com a avó, por exemplo, e ir para outra cidade, enfim, por inúmeros exemplos assim. Mas entender também, né, que essa criança ela está fazendo a leitura dela. E às vezes a gente, como pai, a gente fala assim, nossa, mas isso, só isso, você está triste por causa disso. Então, levar hoje, nós pais, né, esse olhar para os filhos. Ah, você tá sofrendo por causa disso? Ah, mas não sei o quê. Então, assim, tipo assim, uma boneca, quer ganhar uma boneca, quer ganhar um negócio, a gente fala às vezes que vai dar e fica ali na expectativa, né? Dentre outras coisas, assim, que para a criança aquilo é um problema do mundo dela gigante, grande, como nós adultos temos os nossos, né? E muitas das vezes nós olhamos com um olhar adulto, julgador, de que, nossa, é só isso que você está triste, é só isso que você está aí, né? E passar a olhar mais, né? Entender mais. Esses dias eu vi um videozinho que me chamou bastante atenção, de uma criança que tinha um lagartinho, não sei se alguém já viu, tinha um lagartinho, e o cachorro mordeu a patinha do lagarto, um brinquedinho assim de borracha. E a mãe ele pegou o lagarto, foi na farmácia, fez o menino, escolheu o curativo, colocou o curativo no lagarto. Era um brinquedo dele. Então imagina você com seu iPhone aí, e você quebra, você vai ficar chateado. É uma coisa de valor para você, né? Exatamente. Então tem que entender que aquela criança ela tem a dor dela, né? E é isso que fica registrado. Aí às vezes lá no adulto você fala assim, nossa gente, e eu não sei se você, Lia, mas às vezes a gente acha algumas coisas assim aparentemente bobas nos trilhos, né? Aparentemente boba, mas para aquela criança não foi. Para aquela criança foi uma dor real, foi algo frustrante naquele momento, né? Que ela passou. E Eu muitas vezes entendo perfeitamente o que você está falando, Dani. Eu tenho um canceriano aqui que chora por tudo, 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 exatamente tudo. E é apegado a tudo. Então, se troca uma mesa de lugar, é choro para 2 dias. Uma mesa que não é dele, quer dizer, não é ele que mexe na mesa, é uma mesa da casa. Né? Se troca de lugar, 2 dias de choro sem parar. Então, é um apego. Imagine se quebrar alguma coisa dele e jogar fora. Se quebrar, vai continuar quebrado ali no lugar, não pode mexer, não pode jogar fora de jeito nenhum. Então, é o que você estava falando, a percepção da criança é o mundinho dele, né? É o mundo dele. A gente, nosso mundo, que é muito maior, mas o que ele conhece é aquela ali. O que é mais importante para ele? As coisas dele, os brinquedos, os pais, com certeza. Os pais são mais importantes. Ou as pessoas que cuidam dele, que criam ele. Às vezes não vivem com os pais, mas tem a avó, o vô, o tio ali. São aquele é o mundinho dele. E, inclusive, falar isso que eu acho que é muito importante, a criança, nos primeiros anos de vida,
até uns 7 anos, 8, um pouquinho mais assim, ela é autocentrada, então é egocêntrica também, acha que tudo que acontece tem a ver só com ela. Tipo, seu pai foi embora, brigou com a mãe, foi embora, não, é por minha culpa, a culpa foi minha, né? Então, e vai carregar isso. Por mais que isso mude, a percepção mude conforme vai crescendo, mas a lembrança de que a culpa foi minha vai estar o resto da vida ali. A não ser que seja, né, feita uma terapia, trabalhado bem isso depois. Mas até então vai continuar com essa percepção. Então, tudo que acontece ali tem a ver com essa criança. Para ela, tem a ver com ela. É um ataque direto a ela. Então, tudo que acontecer, a mãe brigou, não é porque a mãe estava chateada, é porque a mãe não gosta dela, né? Se a mãe brigou comigo, ela me odeia, né? Me odeia. Eu fiz alguma coisa muito errada aqui, e não é porque ela estava chateada com outras coisas, com a casa. Eles não pensam assim. Eles pensam que tudo tem a ver com eles. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente passa para os nossos filhos. E aquele exemplo que eu estava falando também sobre meu filho, né? Ele pensando positivo, né? Tem que pensar positivo. Isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. As crenças que a gente está colocando nessas crianças, né? Que a gente coloca todos os dias, conforme a gente vai falando, sem perceber, né, o que pra gente não é importante, mas eles vão guardando tudo que a gente fala. E que crenças você está colocando no seu filho? Crenças que ele pode, que ele consegue, que ele é capaz, ou que ele não consegue nada, que não pode confiar nele mesmo, que não é digno de confiança e nem é capaz de fazer nada, né? Eu acho que a gente pode refletir isso um pouquinho, tira essa noite aí para refletir que crenças você está cultando no seu filho e que crenças você aprendeu com seus pais, né? São duas coisas muito importantes em relações de pais e filhos, né? Tudo dá para mudar, tudo dá para mudar, tem como mudar, né? Tanto a relação com os seus filhos, daqui por diante, você consegue reconstruir, nada está perdido, nada está perdido, você pode ir mudando isso aos poucos, quanto aquela relação que você teve com seus pais, aquelas lembranças que você guardou, também é possível mudar isso, também é possível trabalhar isso, né, com a terapia, claro, né, a gente pode te ajudar nisso, se precisar, é só chamar aí. Agora vamos ouvir um pouquinho a Luciana, conta pra gente, Luciana, como é que foi aí pra você? Essas questões. Quais eram as questões? Foi? Foram muitas questões, mas vou trazer aqui, né, a relação com o meu pai, assim, sempre foi bem complicada, acho que desde que eu me entendo com gente. Sempre foi algo um pouco complicado para mim, de lidar, de entender. Meu som tá saindo com interferência para vocês? Não, tá bom. Tá? Pra mim tá saindo com interferência. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui pra não me atrapalhar muito. Então foi algo assim bem complicado, né? Pra mim foi um pouco difícil a relação. Meu pai e minha mãe, eles se separaram cedo, mas a gente sempre morou na casa da minha avó. Então tinha, né, 3 anos eles se separaram. Mas a gente continuou na casa da minha avó, mãe do meu pai. Eu e minha mãe. E ele foi embora. E aí, isso me deu várias coisas. Ele foi embora. O que que aconteceu? Por que que meu pai foi embora? Né? Então, dali em diante, vieram muitas situações. Na vida adulta, isso refletiu em várias áreas da minha vida, mas principalmente no relacionamento. Então, esse foi algo que eu falei assim, cara, eu preciso resolver, não é possível, isso não existe. Eu já tinha procurado vários tipos de entendimento, de tratamento. Não, se vocês estiverem me ouvindo legal, melhorou, Milena? Tá tudo normal? É porque a Mi falou pra eu colocar o fone, mas tá normal o som pra vocês, né? Beleza. Então, assim, se eu eu falei assim, eu já procurei de tudo, procurei psicólogo, procurei, enfim, N coisas, pessoas diferentes, eu tentei vários relacionamentos, não foram tipo, não, eu me prendi a um. Muito pelo contrário, vários relacionamentos eram errados. E aí eu falei assim, não, existe o problema sou eu. Né? O problema sou eu, o problema é comigo. E o que que eu preciso fazer para isso mudar de contexto?
E aí eu já estava no mundo ali do autoconhecimento e tudo mais, conheci a Lia, né, no nosso curso de astrologia, e aí eu falei assim, ela começou a estudar MPC, ela falou, ah, Lu, tô estudando, tal, nananã, ela me contou bastante sobre MPC, eu falei assim, ah, vamos fazer. Eu acho que, né, mal não vai fazer, já tentei de tudo nessa vida, mal não vai fazer, vamos lá. E aí, assim, foi um completo divisor de águas, porque por mais que minha relação com meu pai tivesse melhorado no decorrer dos anos, porque ele voltou com a minha mãe, então o conflito foi esfregado na minha cara novamente, na vida adulta, literalmente. Essa era a Então eu tava parte com mais 20. difícil, né, Lu? Essa era a parte Oi? mais Essa era a parte mais difícil ainda, você engolir essa, né? Tava bem difícil. Exatamente. Eu tive que engolir o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu falei assim, gente, não é possível. Porque na minha cabeça, quando eles voltaram, eu achava que minha mãe estava me traindo. Porque a gente passou 20 anos sozinha, passamos todas as dificuldades do mundo sozinhas. E ela vai voltar com esse cara que deixou ela, que deixou a gente. Como assim? Então, assim, aquilo pra mim era absurdo. Pra ela já tinha passado. Se não tivesse resolvido, ela não teria voltado. Mas pra mim era absurdo. Então, eu, na vida adulta, aquele trauma foi esfregado na minha cara e eu não tava conseguindo lidar, né? Então, foi bem complexo a situação. E eu achei que já tinha melhorado, porque como a gente voltou a conviver, e eu falei assim, ou eu vou viver em paz, ou então a gente vai se matar, porque no começo foi mais ou menos isso, a gente tava quase se matando, era brigas e brigas e brigas. Aí eu falei assim, bom, eu vou dar uma acalmada, né? Vou tentar me controlar, tentar melhorar aí a relação, vou fazer minha parte. Minha mãe, coitada, perdida no meio do tiroteio, e aí eu fui falar com a Lia, eu falei assim, não, mas eu acho que tá melhor. Então é só sobre relacionamento, não tem nada a ver com meu pai, porque já melhorou. Meu Deus, quanta coisa, muita coisa veio à tona. Descobri os traumas, as travas, chorei, mas nessa primeira sessão eu chorei assim de ficar um sapo, de tanto que eu chorei, porque foi exatamente na ferida, foi ali naquele, né? Não, ó, é aqui, tá vendo? Tá sentindo? Então, vou cutucar. Então, veio muita coisa, sangrou muita coisa, mas, assim, uma coisa que a Lia me trouxe na sessão foi o porquê que ele era assim. E a minha avó, como eu já falei lá no começo, era super protetora. E ela fez o mesmo por ele, o mesmo que ela fez por mim. Ela não deixou ele agir em momento nenhum. Ela sempre protegeu. Não, filho, vem cá, a mamãe resolve. Não, filho, a mamãe resolve. Né? E hoje eu entendo que foi para suprir um amor materno que ela não teve. Então, né, como isso vai passando realmente, né, de pai para filho. Então, ela não teve esse amor materno, ela super protegeu meu pai. E meu pai não teve, não criou essa responsabilidade, porque sempre a mãe resolveu e aí sobrou para mim, né? Então, eu entendi. A Lia me passou uma carta de empatia, né, para eu fazer, depois da ressignificação e tudo mais. Falei, fazer. Achei que já tinha acabado o choro na sessão, só que não, né? Aí, mais choro na carta. Foi uma carta de 4 páginas. Realmente eu senti toda aquela empatia. Eu falei, não, pai, agora eu te entendo. Agora eu te vejo. Agora faz sentido. Eu entendi o porquê que você, né? Porque eu fui trazendo situações que me traumatizaram. Então eu falei, não, eu entendi porque você agiu dessa forma. Ah, outra situação, entendi porque você agiu dessa forma. E fui colocando, né, com boas palavras e tudo mais. E depois dessa carta, acabou, assim, tipo, eu tive, logicamente, né, um desentendimento ou outro, porque a convivência, né? Mas, assim, nunca mais tão pesado, nunca mais tão rancoroso, porque eu não, nem sou uma pessoa muito rancorosa, mas dele eu sempre guardei. Qualquer coisa que ele fazia, se me desse um beliscão, se ele falasse, fica quieta, eu guardava. Pra mim era nosso fim do mundo. Então, eu foi resolvendo, né? Resolveu de fato. Hoje é muito mais leve. Eu tive uma crise de pele depois dessa carta e tudo mais.
E era por causa do contato, a falta de contato. Eu precisava do contato físico dele. E aí eu fui, né? A Lia falou, ó, se você quiser entregar a carta, se você quiser jogar fora, você faz o que você quiser. Não entreguei. E também não consegui conversar com ele de fato, porque eu sou muito chorona. E aí eu acho que eu não ia conseguir me expressar completamente do jeito que eu queria. E aí, depois dessa crise de pele, dei um abraço nele, falei que amava, que esse abraço estava preso dentro de mim, que eu precisava dar esse abraço. E ficou tudo bem. Sabe? Então passou a crise de pele, passou tudo e hoje é leve, né? Hoje se tornou muito leve. Eu só agradeço a terapia, o MPC, a Lia, por tudo. E pela oportunidade, por trazer aqui para vocês também. Gente, se tratem, procurem no MPC, vai atrás, porque, nossa, é um divisor. Thiago, quando você tá realmente aberto para mudança, que você fala assim, peraí, eu preciso resolver isso daqui. Preciso, tá na hora de resolver, vai, se abram, vai de coração. A Lia sabe que eu sempre vou de coração em todas as sessões, né? Eu me entrego mesmo, choro tudo que eu tenho para chorar, porque muda, né? A terapia realmente muda vidas, o MPC muda de verdade. Nossa, incrível, Lu, incrível seu depoimento. Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Foi realmente transformador. Eu vi, né, toda essa sua transformação e foi incrível mesmo. Como que você está agora, a diferença, a transformação que teve na sua vida, isso, né? Foi muito. Até o jeito de falar mudou, né? A forma que você fala. E é emocionante. Eu tive que me emocionar aqui, não teve jeito. Eu acabei de chorar aqui. Mas, muito obrigada por esse depoimento. Tenho certeza que vai ajudar muita gente também que tem esses problemas a procurar a sua autocura, né? Procurar a terapia para mudar a sua vida também. E realmente é uma grande mudança, porque a gente muda a nossa percepção, né? A forma com que a gente tá ali frente a essas picuinhas do dia a dia, mesmo que sabendo que todo dia tem uma questão ali, mas a gente já olha com outros olhos, bem diferente. Você olhava com aqueles olhos de mágoa, né? Com aquela carga, aquele peso no coração, tinha muita mágoa, muita dificuldade de entender ali a ação. E depois, quando isso foi embora, aí é só o que está ali no presente mesmo, que as questões para resolver, os problemas, aí não tem mais todo aquele peso, né? Fica bem mais leve as questões. Tudo que acontece ali, até mesmo no nosso dia a dia, fica bem mais leve para a gente resolver. E a Lu, assim, é aquela paciente exemplar, né? Porque ela já está conseguindo resolver os conflitos dela sozinha. Ela só me conta. Ultimamente ela só me conta. Olha, isso, deixa eu te contar o que aconteceu. Aí eu pensei, aí eu vi que era sobre aquilo lá que tinha acontecido um dia antes, aí já resolvi tudo. Tá desse nível. Né? Amplia, e leva para tudo. Sim, eu levo pra tudo agora. Eu levo pra vida. Esses dias mesmo eu tava com uma questão, assim, mal-estar, querendo dar uma virosezinha que tinha dado na minha filha, e aí eu tava querendo pegar também. Aí eu falei, mas por que tá acontecendo isso? Falei, putz, eu não digeri tal situação. Eu falei, essa situação não tá me descendo muito bem. Falei, então eu já sei que é disso, eu não preciso disso, eu já entendi. Vamos mandar aí pro universo resolver, não tá no meu alcance, vamos que vamos. E aí passou, sabe? Foi muito tranquilo. Aí eu só mandei pra ele, eu falei, nossa, Eli, esqueci de te contar. Ou pergunta se eu esqueci. Então eu já tô conseguindo reconhecer. Que você chegue, hein, gente? Resolvendo os conflitos sozinha já. Não traumatizando, não carregando isso por anos e anos, essas dores. No mesmo dia, já que acontece a questão, que tem o sintoma, vocês já podem resolver. Porque depois das terapias, vocês entender como que realmente funciona o corpo e como funcionam as emoções, vocês vão conseguindo resolver sozinho. Por isso que é importante. A gente não quer que vocês fiquem aqui anos de terapia, gente. Pelo amor de Deus. Liberdade, né?
estejam livres, né? A gente não quer que fique aí o resto da vida aí fazendo sessão, não. A gente quer que vocês consigam resolver os seus problemas sozinhos, né? Depois de entender, fica bem mais fácil, né? Alguém comentou alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Dani? Acho que foi É a minha. verdade, né? Porque assim, a gente vai caminhando e a vida continua. Tem os seus altos e baixos, tem coisas que a gente não espera, tem os percalços que a gente não espera, né? Então, assim, a gente saber como lidar. Não é que a gente vai evitar, assim, de sentir alguma coisa, mas a gente sentiu, a gente logo já vai buscar esse porquê e rapidamente o nosso corpo vai se autocurar, porque ele não vai precisar, né, ficar ali querendo resolver aquilo, porque a gente já está andando nesse caminho, né? Exatamente. Consciência e autoconhecimento, eu acho que é essencial para esse processo mesmo. A Milena falou aqui, observação, a Lu é terapeuta energética e mesmo nós, terapeutas que temos conhecimento, precisamos trabalhar nossos conflitos, pois a vida continua e vivemos dia a dia. Terapeuta precisa de terapia, mulher. É exatamente isso, Mi. Terapeuta também precisa de terapia, porque às vezes, assim, é difícil você tem uma limitação geográfica para você mesma, sabe? Você só enxerga aqui. Então, você trazendo um outro profissional de confiança, da sua confiança, que você goste, que você consegue se abrir e ele trazer, né, as questões, nossa, aí você fala, nossa, eu só tinha enxergado até essa parte, era isso que estava faltando. Então, totalmente, terapeuta precisa de terapia. Exatamente. Até para você conseguir estar bem para o seu cliente. Isso é essencial. E é como a Dani estava falando, né? A gente não vai deixar de ter conflito. A gente não vai deixar, porque a gente está vivendo, né? A gente está aqui no planeta Terra, está vivendo aqui. É porque a gente vai estar tendo sempre conflitos, mas a gente vai aprender a lidar com eles de uma forma diferente, dar um novo olhar para eles. E quando alguma coisa começa a incomodar, que é o nosso corpo avisando sintomas, o que a gente chama de doença, na verdade é só um alerta do corpo, né? É a resolução de algum conflito muitas vezes, né? Então, quando o nosso corpo está dando alerta, é porque a gente precisa olhar para aquilo. Então, vamos olhar para aquilo que está incomodando. Com certeza. Tacar o dedo na ferida ali, que é assim que a gente faz, que cicatriza, né, gente? Então, muito obrigada, gente. Muito, muito obrigado pela presença de vocês todos que estão assistindo a live. Muito obrigada, Lu, pelo seu depoimento. Foi maravilhoso, foi incrível, pela tua contribuição e compartilhar isso com a gente. E Dani, maravilhosa também, como sempre, né, Dani? E muito obrigado por todo mundo. Obrigada, gente. Deixa as minhas... Gratidão, viu, meninas? Muito obrigada. Amei estar aqui com vocês também. Espero vocês todos que estão assistindo a terapia, tá, gente? A gente espera lá. Ó, 3 terapeutas aqui, é só agendar. Beijo, gente. Boa noite, pessoal. Gratidão por estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau.